Olá, boa tarde, como vai você? Tudo bem? Quero fazer uma reflexão com você essa tarde sobre Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia e Páscoa. Queridos, eu fiquei pensando algo durante este dia, ontem, hoje, essa semana, refletindo sobre uma coincidência que está acontecendo na linha do tempo. É muito interessante nós pensarmos que nós estamos em meio a uma pandemia no mundo inteiro, em um período de Páscoa, nós estamos em uma quarentena. E o mundo inteiro está parado, as famílias dentro de casa, devido a um vírus, devido a uma pandemia. E é muita coincidência de nós estarmos todos em casa. Depois de centenas e milhares de anos, nós termos a oportunidade de vivenciarmos ou de experimentarmos algo que aconteceu há milhares de anos atrás. Queridos, essa Páscoa ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque talvez ela seja a primeira Páscoa na história da humanidade que toda a humanidade, praticamente todos os países do mundo estão em quarentena, estão as famílias dentro de casa refletindo sobre uma série de coisas, trabalhando home office, fazendo uma série de coisas. Esse fato ele já aconteceu outras vezes. Ele já aconteceu pelo menos uma outra vez em uma determinada localização, aonde tudo começou. A Páscoa não é algo que foi instituído por Jesus, a Páscoa foi sacramentada por Jesus e ela foi continuada por Jesus e depois veio a ceia após a Páscoa. Porém, a Páscoa nasceu lá com Moisés, lá no Egito, quando o povo de Israel, depois de 430 anos de cativeiro, iria agora ser liberto pelo Senhor. Uma série de pragas, uma série de pandemias começou a acontecer no povo lá no Egito, e com o objetivo de amolecer o coração daquele rei, para libertar aquele povo, para que aquele povo pudesse ir em direção à promessa, ir ao lugar de adoração ao nome do Senhor. E quando o Senhor instituiu essa Páscoa, foi exatamente em uma data como essa. Olha o que o texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 em diante, diz para nós. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês, mês de abril. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, hoje é dia 10 de abril, no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, e tanto dos homens como dos animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Queridos, muito interessante quando nós pensamos de que nós temos a oportunidade de vivenciarmos, de repetirmos semelhantemente um fato que aconteceu há milhares de anos atrás. O povo de Israel estava cativo, todos presos dentro da sua casa devido a uma série de situações, se preparando para um momento de libertação, e o Senhor ordena a Páscoa.
Quando nós vamos na linha do tempo até o Senhor Jesus começou toda a preparação para a Páscoa na sexta-feira com o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz do Calvário na sexta-feira. A Bíblia diz em João capítulo 1 que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em 1 Coríntios vai falar para nós que ele é o nosso Cordeiro Pascal. Queridos, tanto no tempo de Moisés quanto no tempo de Jesus, a Páscoa aconteceu em um momento semelhante a esse que nós estamos vivendo, em uma quarentena. Numa quarentena, em meio a uma situação de crise, em meio a uma situação de pandemia, ou uma situação de ocupação, uma situação de guerra, aonde as famílias não tinham liberdade. Então nós estamos na mesma situação muitos anos depois. Hoje é dia 10 de abril de 2020. 10 de abril de 2020, nós estamos experimentando a oportunidade, nós temos a oportunidade de vivenciarmos algo que aconteceu na época de Moisés, na época de Jesus, no mesmo período, na mesma época, na mesma data. Isso me impressiona, me chama a atenção pensar de que no dia 10 de abril de milhares de anos atrás aconteceu algo semelhante e nós temos a oportunidade de vivenciarmos hoje isso. Então eu quero que você reflita sobre isso, que você pense sobre a morte de Jesus. A Bíblia diz que é para nós lembrarmos da morte do Senhor Jesus. Então hoje é dia de nós lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para perdão dos meus pecados e dos seus pecados. E no domingo é dia de nós celebrarmos a ressurreição de Jesus, porque Ele é o nosso Cordeiro Pascal, Ele é o nosso libertador. Mas eu quero desafiar você a nesses dias hoje, sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia, domingo de Páscoa, de você realmente fazer uma reflexão com a sua família, juntar os seus filhos, juntar os seus familiares, aqueles que podem estar na sua casa devido à quarentena, e você poder refletir sobre tudo isso que eu estou falando com você, a respeito de tudo isso que está acontecendo, essa coincidência ou essa Deus-incidência, Jesus-incidência sobre a vida da humanidade, de acontecer no mesmo período, na mesma data. E talvez, queridos, nós possamos olhar para isso como um sinal da parte de Deus. Será que essa quarentena mundial, na época da Páscoa, não é um sinal para nós ficarmos atentos para, de repente, algo que pode estar acontecendo? Um exemplo, a volta do Senhor Jesus? Será que nós não podemos, de repente, começar a pensar de que Jesus está às portas e que o libertador está vindo para nos libertar, a igreja, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que se sentem e que são chamados como filhos de Deus para uma libertação? Pense sobre isso, reflita sobre isso. E no domingo, querido, prepare uma mesa bonita, organize uma mesa de alimentação bonita, celebre a Páscoa do Senhor Jesus, e também tenha à sua mesa o pão e o suco de uva para você celebrar a ceia do Senhor aí na sua casa com a sua família, porque hoje é dia de nós relembrarmos a morte do Senhor Jesus, mas no domingo é dia de nós celebrarmos a ressurreição do Senhor Jesus. É dia de nós comermos o pão e bebermos o cálice, relembrando a morte, anunciando a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. No domingo, queridos, é um dia propício para nós começarmos a dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Talvez seja este um sinal para a vida da igreja, para a igreja clamar ao Senhor Jesus pela volta dele. E podermos pensar de que essa pode ser a última Páscoa antes da volta do Senhor Jesus. Esse pode ser o momento final da igreja sobre a face da terra, antes da volta do Senhor Jesus. Talvez seja a última Páscoa celebrada pela igreja, pela humanidade, antes da volta de Jesus. Então, querido, reflita sobre isso, pense sobre isso, porque há muitas coincidências nesse assunto. Nós estamos vivendo muitas coincidências. E essas coincidências, elas estão me deixando, no mínimo, atento, alerta.
Jesus disse que ele viria como ladrão de noite, que ele não avisaria quando viria. Então se prepare, querido, porque pode ser que o Senhor Jesus esteja voltando assim como veio para aquele povo de Israel lá no Egito, há milhares de anos atrás, assim como ele veio e deu a sua vida por nós na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia, estabelecendo a sua igreja. Pode ser que essa quarentena mundial e essa Páscoa no meio dessa quarentena seja exatamente um sinal da volta do Senhor Jesus. Reflita sobre isso, pense sobre isso, que Deus abençoe a sua vida e no domingo celebre a Páscoa. Hoje, lembre da morte do Senhor Jesus, do seu sacrifício, e no domingo celebre a Páscoa com a sua família e a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço, fique com Deus. E qualquer coisa pode me mandar aí alguma reflexão, algum pensamento, ou até mesmo algum questionamento para a gente trocando uma ideia. Um grande abraço, fique com Deus.